Isto aqui, para a gente na nutrição animal, isso aqui considera-se uma perda. Nesse momento aqui a gente está fundamentando tudo aquilo que a gente explicou na sala de aula sobre tamanho de partícula. O lote de animais lá, as matrizes, estão ingerindo silagem de milho e palma como aporte, ou seja, isso é a reserva estratégica de alimento para exatamente esse período de setembro, outubro, novembro, que vem a chuva das águas, então é um período crítico dentro de toda a propriedade rural na nossa região. Como a gente falou em tamanho de partícula, facas, contra facas da máquina, a importância é exatamente a gente ter um padrão de tamanho de partícula para promover uma fermentação adequada no processo de ensilagem, depende se é BRSK Piaçu e no caso específico aqui é a silagem de milho. A gente para aqui no campo para vocês observarem. Aqui eu tenho uma quantidade pequena de fezes de um animal que passou aqui e dá para a gente visualizar alguns grãos de milho. Isto aqui, para a gente na nutrição animal, isso aqui considera-se uma perda. Por quê? Isso aqui veio exatamente desde o momento lá do processo da ensilagem. O milho não pode passar do ponto, ele tem um ponto ideal, que é que a gente chama a linha do leite. Quando um grão de milho, o pé de milho chegou na idade correta, nós vamos ter uma semente, e se você pegar a semente e dividir em 3 partes, ela enrijece ou endurece de fora para dentro, ou seja, de fora para dentro do sabugo, do miolo. Então imagine, pega essa semente e divida em 3 partes na mente. Primeira parte tem que estar dura, segunda parte dura e a terceira tem que estar leitosa. Então eu tenho que estar com 1/3 dela ainda mole, bastante mole. Qualquer erro, qualquer momento que passou do ponto na colheita, você vai ter um erro no processo de picagem. E aí junta também com talvez um descuido ou um vacilo qualquer de observar facas e contra-faca. Tem que estar sempre amolado, tamanho de partícula uniforme. E a gente precisa, imagine vocês que um grão de milho, ele tem que estar bastante quebrado e não inteiro, como está vendo aqui, ó. Então isso aqui na nossa interpretação, depois de toda essa aula, a gente vê que a gente tem aqui um desperdício, ou seja, não foi aproveitado pela microbiota ruminal o amido de diversas sementes, diversos grãos de milho que estavam naquela silagem. E a silagem ela é composta da massa, que é o pé de milho, as folhas e o ouro, que é o amido, o acúmulo de sementes na formação das espigas. 2, 3 espigas que tem no pé. Então precisa fazer o corte na máquina de forma que triture bastante a semente, ou seja, o grão de milho. Porque a gente precisa de uma alta degradabilidade a nível de rumen e um aproveitamento muito grande. Quanto mais semente de milho ou grão de milho que está parcialmente quebrado ou praticamente inteiro, nós vamos ter isso aqui no score de fezes, das fezes. Você vai visualizar. Então o técnico de campo, o técnico que trabalha com nutrição, ele não pode fundamentar só lá na máquina, no processo de ensilagem, ele tem que entender também esse processo de degradabilidade, digestibilidade. E o resíduo que vai ter nas fezes. Vocês concordam que aqui a gente tem sementes que não foram nada digeridas? Isso considera-se uma perda. Imagine uma silagem de milho, onde você está alimentando 80, 100, 200 animais, e se contar esse tanto de semente que passou integral a nível do trato gastrointestinal do animal e não foi aproveitado, houve uma perda, não houve aproveitamento desse amido e não houve aproveitamento dessa energia. Tá bom? Tá vindo outro lote de gado lá. Agora a gente vai fazer a prática de alimentação no coxo com palma e com silagem de milho. É importante vocês no campo, na prática, entender que tem que observar o momento correto da colheita e o tamanho de partícula no corte. É para evitar esse tipo de coisa, que é essa perda no processo do momento da alimentação. Tá claro? Muito bom.